O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhes respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro eu ir enterrar meus pais. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos, pois, a memória do glorioso São Francisco de Assis. Hoje rezamos pelo Santo Padre o Papa, que escolheu o seu nome de pontífice, inspirado pelo Santo de Assis. Hoje celebramos também o santo padrinho do nosso superior geral dos Barnabitas, Padre Francisco Chagas. Hoje comemoramos também o santo onomástico do querido Padre Francisco Carlos Saraiva, que nós conhecemos aqui no nosso santuário como Padre Saraiva, um sacerdote muito solícito no cuidado das pessoas que lhe abordam. Queremos, nesta oportunidade, edificar-nos sobre o testemunho do santo, para aprendermos na escola deles, que foi a escola de Jesus, a escola de Nossa Senhora, algo que também motive a nossa caminhada. É preciso reconhecer que Francisco foi sempre uma pessoa muito amiga, muito querida, muito estimada, muito elegante, sim, senhores. Era filho único de um grande comerciante de tecidos e de uma nobre mulher, muito meiga, muito feminina, muito materna, muito dócil. E por isso foi sempre alguém querido. Os empregados, os servos, os vizinhos, os amigos, todos reconheciam em Francisco o tipo da pessoa com quem é bom conviver e que trata direito, com respeito a todo mundo. A tal ponto que os pobres vinham à mesa de sua casa quando o pai não estava, porque o senhor Pedro não era um homem malvado, era um homem sério, austero, trabalhador, que amava este filho de loucura, amava de paixão o jovem Francisco. Eis então o motivo, pois, da sua severidade, quando então o rapaz começou, com aquelas ideias que saíam fora do projeto que ele tinha para com este jovem filho único, herdeiro dos seus bens. A tal ponto que então a mãe dizia: meu filho, mas para que tanta comida? Ele dizia: não se preocupe, mamãe, tem quem venha comer. Que era para então poder facilitar
dar de comida aos pobres. Uma gentileza de tal modo que, certa vez, estando lá no comércio, porque ele trabalhava no comércio com o pai dele, tinha que terminar lá um negócio, fechar um negócio, e enquanto isso não tinha podido dar atenção ao pobre, e depois que fechou o negócio lá com o cliente que veio para atender o pobre não estava mais. Pronto, foi um tormento de escrúpulo e disse que nunca mais faria isso. Isto é, daria precedência a fechar um negócio do que não dar atenção ao pobre. Queridos irmãos e irmãs, algumas vezes nós pensamos que São Francisco foi assim, uma pessoa que com facilidade então tornou-se santo. Não é bem assim. Francisco não era um jovem ruim, não era um jovem malvado, era, diríamos, uma pessoa de alto astral, gostava das serenatas, gostava de fazer com seus amigos aqueles encontros da noite em que cantavam, como jovens, também namoravam, quem sabe até ao som da música bebericavam um pouco, e de uma elegância ímpar. Francisco era um jovem elegante a tal ponto que criava moda, conquanto qualquer tipo de roupa ficasse bem nele. E ele tinha um dom especial de saber mesclar coisas finas com coisas rudes, de modo que então ele podia usar muito bem uma camisa de seda ou de veludo com uma calça, digamos, uma calça jeans, de um tecido mais cru, mais rude, mais rústico, e colava, e ficava bem nele. O que aconteceu foi alguma coisa assim que transformou completamente a vida desse jovem. O que aconteceu com Francisco? Ele ficou, por conta de uma campanha da qual participara, como uma espécie de soldado ou de alguém que tenha querido ir participar desta campanha militar, feriu-se, ficou ferido. E por conta disso, tinha que ficar muito tempo parado. E foi a partir daí que então começou na sua cabeça pensamentos sobre o sentido da vida, sentido da existência, o valor das coisas materiais em relação a uma grande necessidade que ele sentia de preencher o seu coração, e que os folguedos da juventude, até mesmo a companhia dos amigos, a vida assim um pouco spensierata, dizem os italianos, sem consequência, fez com que experimentasse um grande vazio. E é a partir daí que ele então começa, diríamos, a entrar numa crise existencial, para poder encontrar então no Evangelho, pois, o sentido da sua existência. E iniciou daí uma trajetória inicialmente não entendida pela sua família, pela nobreza de Assis, até ele então desembocar na renúncia completa daquele estilo de vida que percebia não preenchia o seu coração. Isso nos faz então entender como, de fato, a figura de Francisco, diríamos naturalmente, é a de um líder. É uma pessoa querida, é uma pessoa que impõe com a sua presença, com a sua beleza natural, a simpatia das pessoas, e daí que sua vida espiritual, mudando, fez com que também com facilidade outros quisessem participar da sua alegria.
a tal ponto que jovens do mesmo tipo social, jovens de famílias benstantes, a própria Clara era de uma família boa, ela também, e acabou na companhia de Francisco levando para o convento a mãe, as duas irmãs e uma prima e várias outras pessoas, todos atraídos pelo carisma franciscano. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós temos sempre que aprender da escola dos santos, uma vida, diríamos, normal, uma vida comum, mas marcada com o selo de um carisma que vem de Deus, para podermos então prosseguir a nossa caminhada experimentando em nossa vida a alegria. Na audiência que participamos com o Santo Padre, o Papa Francisco, vários ensinamentos, um especialmente dirigido para os jovens. Ele falava sobre como exerce uma grande influência sobre nós o narcisismo, que é a pessoa colocar-se como o centro do mundo, adorar-se a si própria, eleger-se, pois, o eixo através do qual tudo deve girar. E ele então finalizou esta resposta a uma pergunta de um jovem, dizendo: jovens, quebrem os espelhos de suas casas, quebrem todos os espelhos, deixem de ficar se olhando nos espelhos, passem a apreciar a liberdade de vocês mesmos, de suas fisionomias, de suas expressões, livres desses condicionamentos que o espelho, ou seja, que o narcisismo lhes impõe. Ele disse uma frase que reproduzia o sentido da sua vida, a escolha do nome de Francisco para o seu nome de Romano Pontífice. Quem avidamente procura a felicidade, ela se esconde totalmente. Quem procura avidamente a felicidade se esconde de maneira completa, mas se revela a todo aquele que busca fazer felizes as pessoas. A estas a felicidade se manifesta. Jovem, quebrem seus espelhos, para assim extinguir, extirpar, diminuir, sublimar o narcisismo que lhes faz, pois, pretenderem tornar-se o centro do mundo. Com Francisco de Assis, aprendemos, portanto, a importância da simplicidade, do ofertório, do oferecimento da nossa própria vida. E Deus nos concede, a partir disso, verdadeiras alegrias. Vamos fazer, meus irmãos e irmãs, um instante de silêncio, para que alguma coisa possa cair em nosso coração.